Está no ar. Show de bola, o seu diário de informação e opinião do futebol. Há 8 meses da Copa do Mundo, 21 seleções já estão classificadas para a competição, faltando apenas mais 11 países para completar as 32 que disputarão a Copa do Brasil. Até agora, segundo a Folha de São Paulo, já foram gastos 26 bilhões de reais para a realização do evento, sendo que esse número pode chegar a 33 bilhões. Desse quantitativo, o país vai bancar 85%, sendo apenas 3 bilhões cedidos pela iniciativa privada. Boa noite a todos, eu sou Tasso Alves e está começando mais um Show de Bola, o seu diário de informação e opinião do futebol. E hoje na nossa bancada recebe o convidado Renato Barros, repórter da Rádio CBN. Boa noite, Renato. Boa noite, Tasso. Boa noite a todo mundo ligado aqui no Show de Bola. Também estão comigo na bancada os comentaristas Caio Trindade e Lucas Barreto. E nessa noite vamos discutir a Copa do Mundo de 2014 dentro e fora dos gramados. Renato, quais os problemas estruturais que aconteceram na Copa das Confederações, principalmente aqui em Pernambuco, e que não podem se repetir para o ano que vem? Olha, Tasso, foram muitos problemas, a gente pode pontuar. Assim, a Copa das Confederações ela é considerada um evento teste já para a Copa do Mundo. Ela já antes não era realizada, depois de um tempo passou a ser realizada sempre um ano antes, em cada país sede, justamente para poder pontuar esses defeitos, esses problemas que têm de ser corrigidos para o evento no próximo ano. E aqui no Recife, vamos focar mais aqui na capital pernambucana mesmo, o engarrafamento, isso que a gente convive todos os dias, isso foi um fator que atrapalhou bastante as seleções do Uruguai e da Espanha principalmente. Logo quando a Espanha ela foi realizar um treinamento no CT do Náutico, ela sofreu bastante porque a delegação demorou 1 hora e 40 minutos para sair do Golden Tulip, que é o hotel onde eles estavam hospedados, ali em Boa Viagem, até o CT do Náutico, que é no bairro da Guabiraba, ou seja, saíram da Zona Norte para a Zona Sul. O trajeto que eles pegam tem uma parte ali de Boa Viagem, tem o viaduto Tancredo Neves, a Avenida Recife, que costumeiramente tem um trânsito bastante complicado, e a BR-101. E no horário em que eles foram, porque eles tiveram uma preferência pelo horário noturno em virtude do calor aqui da cidade do Recife, é aí que é muito complicado, porque eles pegaram o horário de pico, horário de um trânsito que já é complicado em horários comuns, ficou ainda pior. Um outro problema ficou em relação aos centros oficiais de treinamentos dos clubes. O Arruda, por exemplo, quando o Uruguai foi realizar o treinamento, eles acabaram desistindo de última hora. Alegaram que o gramado estava com problema, os vestiários estavam com problemas, e isso para um evento de grande porte como é a Copa das Confederações acaba complicando bastante. No CT do Náutico, apesar da estrutura que recebeu algumas reformas, recebeu iluminação noturna, fizeram toda a adaptação, modernizaram a questão dos vestiários, mas em alguns pontos de apoio à imprensa foram encontradas algumas dificuldades por conta da chuva, e criou-se um espaço com muita lama, enfim, trouxe uma dificuldade que é um tanto desnecessária para quem quer realizar o trabalho. E no CT do Esporte, apesar da boa estrutura que o CT do Esporte tem, mas a localização dele deixa um pouco a desejar, não só pela distância, mas pelo acesso. O acesso do CT do Esporte, ele compõe uma estrada de 5 km, cerca de 5 km, a partir da BR-101, ali em Paratibe. E essa estrada ela é toda de barro, ou seja, quando chove, não tem condição para um veículo de grande porte, no caso um ônibus que venha trazer uma delegação, ele transportar jogadores sem que tenha nenhuma dificuldade, correndo risco até de atolar, atrapalhar bastante todo o caminho. É tanto que a prefeitura, logo 1 ou 2 dias depois, foi começando um trabalho paliativo. Aí muita dificuldade. Então, esses 2 pontos e a questão também principal, posso dizer assim, que é do torcedor ir ao estádio, isso deve ser muito bem observado, porque em competições FIFA, você tem que ter uma margem de segurança de 2 km do estádio, um raio de 2 km. E o que aconteceu aqui? O torcedor não poderia chegar de metrô até a estação, o torcedor não poderia chegar de carro, melhor dizendo, até o estádio, apesar das 4.500 vagas, mas em competições da FIFA isso fica inutilizado. E tiveram que deixar o carro em um estacionamento cedido pelo governo, logo no início da 408, e aí começam as dificuldades. Por quê? Você teria que pegar um ônibus para chegar no estádio, os ônibus saíram lotados. Essa foi a primeira dificuldade. A outra, para quem vinha de metrô, o metrô vinha muito cheio. Em horários de pico, quem é daqui, quem é recifense, que utiliza o sistema de metrô, sabe que já é muito complicado, principalmente a linha centro. E se tratando de uma Copa do Mundo onde 40 mil pessoas estão indo para o mesmo lugar, não é essas 40 mil pessoas utilizando só o metrô, porque muita gente foi de ônibus, mas uma boa parte utilizando o sistema de metrô, aí estava na cara que isso iria complicar. Então, esses 3 pontos devem ser bem observados para que ano que vem esses problemas não voltem a se repetir.
Falando em Copa do Mundo, não podemos esquecer dos estádios que podem virar elefantes brancos. Estádios que foram gastados milhões de dinheiro público e que depois da competição podem se tornar inúteis. Como temos o exemplo de Cuiabá, onde só no estádio da Arena Pantanal foram investidos 525 milhões de reais e em Manaus, que foi gasto 605 milhões de reais. Qual alternativa seria mais viável para que esse estádio não ficasse sem receber público depois da competição? É mais ou menos o que está sendo feito em Brasília. O consórcio que está administrando o Estádio Nacional de Brasília, aquele estádio gigante, até por isso mesmo que o pessoal está intitulando como Elefante Branco, eles estão convidando outras equipes e passando uma parte da renda, fazendo coisas desse tipo, trazendo clubes de fora, já que são estados onde o futebol não tem tanta tradição, não é aquele futebol de massa, onde as torcidas são menores e que certamente não iriam conseguir lotar um estádio como o de Brasília, que tem capacidade para 70 mil pessoas. Então, como fizeram com o Flamengo, como fizeram com o Santos, como fizeram com o Vasco, estão trazendo as equipes que têm um conhecimento maior nacionalmente para jogar nesses estádios. Acredito que vão fazer isso também em Manaus, vão fazer isso em Cuiabá, até porque são alguns locais onde, dada a influência que esses clubes maiores conseguiram, há uma probabilidade muito grande de haver uma lotação nesses locais quando ocorrerem os jogos contra outras equipes, porque é uma realidade que esses clubes menores, citando por exemplo o Mato Grosso, tem o misto de Mato Grosso, Manaus, tem o Nacional lá de Manaus, eles não vão encher, não vão botar 45 mil pessoas no estádio. Então é uma alternativa para eles convidar outros clubes e fazer essa partilha na renda, porque isso vai sustentar o estádio e também vai ser um atrativo para o clube. Sem contar também que o conceito multiuso entra muito nessa parte dos estádios. Você não utiliza para o futebol, mas você utiliza para um show, para um evento de luta, para coisas desse tipo. Tá certo. Renato, quanto às escolhas para a sede da Copa, temos algumas, como é que a gente vai poder dizer? Algumas escolhas da FIFA e da CBF que foram elas são discutíveis porque, como por exemplo, Belém, ela tem um futebol muito forte. Ela tem o Remo e o Paysandu, que são clubes fortes, e já tem um estádio pronto, que é o estádio do Mangueirão, e ela preferiu escolher Manaus, que é um estado que está do lado e que precisou construir tudo e que não tem nada sobre o futebol em si. E também tem Goiânia, que temos times de primeiro e segundo escalão, e que foi escolhido Brasília, e gasta 1 bilhão e 200 milhões de reais em Brasília no estádio, onde temos clubes só da terceira divisão em Goiânia. O que você tem a dizer sobre essa politicagem? Você citou a palavra certa, a politicagem, porque o Remo e o Paysandu, eles são duas equipes que, vamos dar um exemplo também aqui, local como Santa Cruz, que apesar da crise que viveram nos últimos anos, eles conseguem colocar 40 mil pessoas no estádio sem você precisar se esforçar tanto para pedir uma coisa desse tipo. O pessoal vai mesmo, é fanático, mas eu acredito que a politicagem mesmo, ela entrou muito nessa jogada. Em Goiânia, por exemplo, você tem o Goiás, você tem o Vila Nova, e em Brasília você tem quais times? O Gama não tem mais, o Gama encerrou as atividades. Você tem o Brasília, você tem o Brasiliense e tem um estádio de 1 bilhão de reais com 70 mil lugares, que apesar da beleza, você se impressiona também pelo custo que foi desse estádio, e portanto eu acho que não existe um outro termo que não seja politicagem. Eles quiseram fazer um estádio justamente por se tratar da capital, apesar dessa resistência com relação ao futebol, porque lá em si os times não têm tanta tradição. Você viu recentemente na Série C, o Brasiliense em um jogo decisivo não consegue lotar o próprio estádio. Então, não há uma outra justificativa que não seja a questão de influência na política para a escolha desse tipo de sede. Em Recife, tendo 3 estádios, 2 aptos para serem reformados e utilizados na Copa, na sua opinião, faltou diálogo entre os clubes, a CBF e a FIFA para evitar a construção de um novo estádio? Eu acho, na verdade, que ocorreram dificuldades estruturais nesse ponto, porque eu vou citar o exemplo do Arruda, que logo quando foi anunciado que a Copa seria aqui no Brasil, o pessoal começou a lançar montagens de como seria o Arruda, reformado para uma Copa do Mundo, só que em uma competição FIFA, eles prezam não somente pela estrutura de primeiro mundo em um estádio, eles olham muito para o entorno. A gente tem um exemplo não só de São Lourenço da Mata, como de Brasília, do próprio Mineirão, do Castelão, são estádios que o entorno deles possui uma margem de segurança. E no Arruda, se a gente observar lá no bairro do Arruda, ele é muito residencial. Tem uma parte comercial na frente ali da Avenida Beberibe, mas na parte de trás você tem uma comunidade, você tem ruas com muitas residências, e com isso o custo que haveria para você
além de reformar um estádio, que é uma propriedade já particular, além disso, você teria que desapropriar muita gente, você teria que construir certamente um edifício garagem, você teria um custo muito elevado para uma propriedade que não seria do governo, para um negócio que seria privado. Ou seja, isso iria acarretar em uma busca por uma parceria público-privada, ou seja, são coisas que realmente ficariam muito complicadas para se construir um estádio desse porte no bairro do Arruda. Tentaram fazer um também no Complexo de Salgadinho, mas aí o projeto do Complexo de Salgadinho não seria dos piores, seria um projeto bom. Só que aí entrou toda a história da cidade da Copa, que o governador Eduardo Campos veio pensando em fazer em São Lourenço da Mata, já pensando em uma expansão da região metropolitana do Recife. Os aflitos, não precisa ser um engenheiro para saber que não há condição de fazer uma ampliação ali, não só pelo tamanho do espaço que tem a sede do Náutico, como também pelo trânsito ali da Rosa e Silva, essa questão que isso inviabiliza qualquer coisa. E na Ilha do Retiro, acho que entra também essa questão da parceria público-privada e também na parte residencial, porque a gente tem uma série de prédios ali em volta da Ilha do Retiro. Falando agora sobre as próximas Copas, né? A FIFA escolheu para as próximas Copas serem na Rússia e no Catar, países com pouca tradição no futebol mundial e que precisam construir diversos estádios, deixando de fora, por exemplo, a Inglaterra, concorrente direto da Rússia para a Copa de 2018 e que já possui estádios semi-prontos. Isso mostra que cada dia mais a FIFA só pensa em lucros e não no futebol como espetáculo? Acredito que não, porque na verdade a FIFA ela não lucra com relação a essa questão de construção ou não de estádios. No caso, seria um lucro garantido você ter uma Copa realizada na Inglaterra, sim, porque o pessoal lá é fanático por futebol, iria lotar todos os estádios, isso aí eu não tenho a menor dúvida, mas eu acredito que a Rússia, ela sendo uma sede de Copa, ela já possui uma certa tradição no futebol. E se ela apresenta um projeto bom para uma Copa do Mundo, eu acho que eu pelo menos não enxergo tanto problema para ser realizada uma Copa. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Quando o pessoal fala que o país vai receber uma Copa, mas tem muitos problemas para resolver. Eu até concordo que muita coisa tem que ser resolvida aqui no país. Mas o Brasil realizou uma Copa em 1950, 64 anos depois vai realizar a outra, e nesse intervalo muita coisa que poderia ser resolvida não foi resolvida. Então não se pode também botar toda a culpa em cima de um evento como a Copa do Mundo. Então acredito que tanto no Catar quanto na Rússia, esses dois eventos eles são mais para deixar mesmo, dar um aspecto mundial mesmo para o evento. Mesmo o Catar não tendo não tendo quase que nenhuma tradição em Copa do Mundo, mas eu acredito que, na verdade, não existe essa intenção somente em lucrar da FIFA. Lógico, é uma entidade que vai querer ter seu lucro em um evento, mas na escolha da sede em si, eles acredito que avaliam mais a questão de projeto, o que é apresentado, se já foi sede uma vez ou se já não foi, se o país tem potencial turístico. Eu acredito que eles utilizam muitas outras vertentes para escolher uma sede. Bem, os ex-jogadores Bebeto e Ronaldo se envolvem com questões da Copa e de dinheiro público e recebem críticas, principalmente do também ex-jogador Romário. Você acha que eles sujam suas imagens de ídolo tentando proteger a CBF e a FIFA? De certa forma sim, viu? Porque é uma situação muito delicada que esses jogadores vivem. Eles acredito que estão com boas intenções dentro da CBF, dentro dessa organização da FIFA, só que a CBF em si ela é uma entidade onde tem muitos problemas por trás que acabam manchando, acabam colocando em xeque a credibilidade do órgão. Então, o Ronaldo, e o Bebeto, a partir do momento que eles se envolvem com a organização da Copa, isso acaba deixando um pouco a dúvida na cabeça do fã que gosta do jogador Ronaldo, do jogador Bebeto. Só que quando vê eles se envolvendo nessa questão mais política, o Ronaldo recentemente fez aquela declaração que o país precisava de Copa do Mundo, não de hospitais, foi algo... Que não se fazia Copa com hospitais. Isso, que não se fazia Copa com hospitais. E aí isso acabou pegando muito mal. Ou seja, você tem que ter muito cuidado quando você vai misturar política com a sua imagem. Eles têm imagem de ídolo relacionada ao futebol. Mas a partir do momento que eles começaram a se envolver com a Copa do Mundo, as críticas elas foram aumentando muito em cima desses dois jogadores, chegando até lá do pessoal uma vez ou outra. Então é um lado bastante delicado. Eles têm que ter muito cuidado em volta desse assunto. Tá. No programa Cajuru Pergunta da TV Esporte Interativo, Renato, no dia 19 de junho desse ano, o ex-jogador Romário fala sobre a corrupção e do que está acontecendo no Brasil por conta da Copa. E ele faz a seguinte declaração. Tem estádios que vão chegar a mais de 2 bilhões de gasto. Estádios esses que com certeza não têm apenas 3 jogos da Copa do Mundo e virarão aquela frase que todos nós falamos, né? Um verdadeiro elefante branco.
aeroportos que vão gastar aí milhões ou talvez chegue até bi, que depois da Copa essas cidades não vão receber tantas pessoas que receberão na Copa do Mundo. Existem projetos de mobilidade urbana que tem cidades que já aumentou o orçamento em 20% e que nem começou um tijolo. Então, ou seja, o gasto é uma brincadeira e ninguém faz nada, ninguém toma uma decisão. A conta que foi feita dois anos atrás pelos nossos grandes representantes de que a Copa do Mundo seria feita o custo da Copa do Mundo seria mais ou menos entre 52 bilhões. E detalhe, vamos gastar tudo isso e quem é que vai ver, quem é que vai ao estádio ver o futebol? Quem é que curte futebol? Quem é paixão pelo futebol? Turista, né? É a classe, no caso no Brasil, é a classe C, D e E, que infelizmente na Copa do Mundo, pelos preços dos ingressos que eu venho lido aí, ouvido, vai bater quase R$150. O Brasil não vai ser. Vai ser a Copa no Brasil, mas não vai ser a Copa pro Brasil. O que você pensa sobre essa declaração, Renato? É uma triste realidade, apesar de alguns números até um tanto exagerados, que o estádio mais caro, até onde eu estou me recordando, não chega ao valor de 2 bilhões, que ficou entre o Maracanã e o Estádio Nacional de Brasília, os mais caros da Copa. Agora ele cita uma realidade, uma triste realidade, que é essa questão dos preços dos ingressos. Tem alguns ingressos que estão realmente em um custo bem maior, fica impossibilitado de qualquer torcedor da classe C, D e E, como ele mesmo frisou, frequentar esse estádio, um evento do porte que é uma Copa do Mundo. A respeito dessa questão estrutural, é uma coisa que não fica somente restrito a obras para a Copa. Eu acho que qualquer obra para benefício da cidade, elas, com 2 anos que a obra vai ser lançada, o pessoal já aumenta o preço, já estoura o orçamento, já vai inflacionando as coisas, e é uma realidade que também está acontecendo na Copa do Mundo, a gente está presenciando na Copa do Mundo. Em relação aos estádios, também é uma coisa que surpreende, porque alguns estádios que são geralmente construídos com um custo bem menor, no caso do Brasil, os preços vão subindo, vão sendo bem elevados, e muito se falou a respeito disso, que muita gente iria ficar rica com essa Copa do Mundo, por conta dos estádios que teriam preços absurdos no caso de construção, e isso de fato está acontecendo. Então o Romário, ele tem muita razão no que ele está falando. Eu só não concordo muito nos valores exorbitantes dos preços dos estádios, mas eu acredito que isso no momento ele falou, mas depois ele repensou, viu que não chegava tanto. Mas valores de ingressos são tanto altos para a classe média brasileira, ou seja, como ele disse, a Copa do Mundo vai ser no Brasil, mas não vai ser feita para brasileiros. Tem essa questão das obras estruturais, aeroportos, mobilidade, que muitas não saíram do papel e já estão em preços absurdos. Então é uma coisa que para se observar, para se refletir e também para se lamentar. Também ex-jogador Ronaldo Fenômeno também deu uma declaração bastante polêmica há um tempo atrás, e foi a seguinte: está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer. Eu acho que tem que ser dividido, lógico, todo o investimento. Eu não faço parte do governo, mas eu tenho certeza que eles estão fazendo isso e estão dividindo os investimentos. O que você acha sobre essa declaração bastante polêmica? Exatamente a do que ele fala que prefere que não se faz Copa com hospitais e que sim com estádios. É complicado. O pessoal diz que o Pelé calado é um poeta. Nesse caso, essa frase seria bem empregada para o Ronaldo, porque foi muito infeliz da parte dele, principalmente se você pensar que o Ronaldo é uma pessoa que dinheiro para ele não é nenhum problema, ele é uma pessoa que é altamente bem resolvida financeiramente. Então, se ele se colocar no papel de uma pessoa que necessita de um atendimento de saúde pelo SUS, ele vai repensar bastante essa declaração dele de que não se faz Copa com hospital. Não, tem que se fazer Copa, mas tem que se fazer Copa com hospital, tem que se fazer Copa com mobilidade correta, tem que se fazer Copa com um país bem estruturado. Se você está querendo fazer uma Copa com um país que está se desenvolvendo, então faça como o Brasil deveria fazer, mas não está fazendo. Está querendo acelerar o crescimento do país, só que de uma forma bem desordenada. As obras estão acontecendo em cima da hora, o pessoal acaba se prejudicando um pouco no dia a dia, mas eu até concordo que você deve fazer uma Copa em um país que está querendo se desenvolver, mas
consiga resolver os problemas para depois pensar mais na parte do evento, mas uma declaração dessas acho que não há o que comentar. Foi muito infeliz da parte do Ronaldo. Eu acho que dos 100% de boa imagem que ele tem, eu acho que ele cortou pelo menos uns 15% aí com a declaração dessas. Então, na tua opinião, tu acha que o Brasil foi uma má escolha para ser o país sede da Copa? Ou não? Seria uma... Não, eu fico na dúvida também. Profissionalmente falando, eu acho perfeito, por exemplo, porque vai dar uma chance para quem é jornalista, você cobrir uma Copa do Mundo, para quem está começando. Agora, se você pensar na questão estrutural, tem muita coisa que tem que ser resolvida no país. Como eu tinha falado no começo, você teve 64 anos entre uma Copa e outra para resolver os problemas, e não foram resolvidos. Então você não pode culpar a Copa do Mundo dos problemas não terem sido resolvidos no Brasil. Só que você tem que pensar no seguinte: se você quer fazer uma Copa, que se faça a Copa, mas que se faça um crescimento ordenado, você consiga desenvolver o país a ponto de conseguir desenvolver o evento. Você construiu a Arena Pernambuco em 2 anos. Por que você não pode construir 3 hospitais em 2 anos? Por que você não pode fazer um corredor de transporte também em 2 anos? Porque a Arena Pernambuco ela cresceu num momento, um intervalo recorde. Eu lembro de ter ido em 2011, ter visto apenas um canteiro com lama e uma bandeira no meio, que seria do círculo central do campo, e 2 anos depois você vê aquele estádio magnífico. Só que aí que tá, se o país conseguisse desenvolver a ponto de um estádio do padrão FIFA que vai ser realizado aqui no Brasil, da Copa, né? Mas também em relação a esse ponto, quando você fala que 64 anos dava para ter resolvido o problema, quando o país foi escolhido em 2007 também, eu acho que em 7 anos também poderia ter feito mais do que foi feito, do que só estádio, e com certeza superfaturado por ter feito em cima da hora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que também não há muito o que discutir. É aquela coisa, né? Eles pensaram muito na parte de Copa do Mundo e acabaram querendo essa parte. Fizeram PAC, né? Plano de aceleração do crescimento e tudo mais, só que na hora da prática mesmo acabou não sendo da forma que deveria ser, né? Você acabou não conseguindo executar as coisas da forma que ela deveria ser feita. Então, acho que dava para resolver em 7 anos, sim. Dava, pelo menos não para resolver 100%, porque aí realmente é muito difícil. Mas para evoluir muita coisa. Só que aí é o Brasil, né? Vamos falar um pouco dos gramados agora. Na sua opinião, qual é a seleção mais bem preparada para o Mundial, caso começasse hoje? Olha, eu acho que a Espanha, eu acho que ficaria entre 3 seleções. O Brasil, que conseguiu dar essa alavancada na Copa das Confederações, eu confesso que eu estava bem desacreditado com a seleção brasileira, quando o Filipão foi escolhido, mas do início da Copa eles conseguiram uma evolução que foi bem recompensada no final, com aquela goleada sobre a Espanha. A Espanha, que é a atual campeã do mundo, que eu acho que não pode ser descartada nunca, ela tem aquele futebol tic-tac deles, que é o toque rápido, que envolve o adversário, é uma seleção que preza muito pela eficiência. Eles são daquele futebol chato, onde você, sendo do time adversário, você fica atordoado, que eles não param com a bola. Você está indo marcar um, eles já passaram para o outro, e assim vão chegando no gol. A seleção brasileira e também a Alemanha. A Alemanha, acredito que ela vem bem forte para essa Copa do Mundo. Eles já fizeram uma boa campanha em 2010, foram eliminados até pela Espanha, se eu não me engano, e nas eliminatórias eles foram também muito bem. Acredito que vão chegar num ritmo muito legal para essa competição. Na tua opinião, pode pintar alguma surpresa, tipo a Bélgica? E pronto, você falou da Bélgica. Eu lembro de uma matéria que foi divulgada há 10 anos, falando de garotos da base que seriam o futuro da seleção da Bélgica. E esses 11 garotos, é porque agora eu não me recordo qual foi a revista ou jornal, e 11 garotos citados nessa matéria fazem parte da seleção da Bélgica. E eles fizeram boas partidas nas eliminatórias. Acredito que pode surgir como uma surpresa na Copa, como sempre surge, né? Sempre tem uma seleção ou outra que acaba fazendo uma boa surpresa. E a nossa seleção? Nossa seleção que, querendo ou não, tem que ser favorita por ter 5 títulos mundiais, por estar jogando em casa. E o nosso técnico, o Filipão, que muita gente chama ele de encrenqueiro, que deixa de convocar porque os atletas fazem coisas que não agrada a ele. Você acha que esse grupo, quantos por cento ele já está fechado? Como tem vaga? E emendando também a outra pergunta, esse caso que agora explodiu no Brasil e na Espanha, que é o caso do Diego Costa, dele convocar, dele não convocar? Eu fiquei achando até estranho, porque o Filipão, ele ser entrevistado por uma emissora espanhola achando que era o presidente do Atlético de Madrid é muita inocência. Realmente é muita inocência, mas ele até sinalizou positivamente, já que ele indicou que o atleta iria jogar pela seleção brasileira. Já que o Diego Costa está em uma boa fase, então nada mais natural do que ele ganhar uma chance nessa seleção. Acho que o Lucas, do PSG, ele corre um certo risco de ficar de fora da Copa. O Oscar, ele na Copa das Confederações, ele acabou não apresentando o melhor futebol que ele apresenta
no Chelsea. Então, esses atletas, sobretudo na parte do meio campo da seleção brasileira, eles precisam ter um pouquinho mais de atenção, porque, lógico, seria muito precipitado falar do Kaká, mas só que ele voltou recentemente, fez uma boa partida contra o Barcelona. O Robinho nem tanto, acho que o Robinho ele é carta fora do baralho, a parte do ataque da seleção está muito bem resolvida. E eu acho que nessa questão do meio campo também tem o Diego Costa, eles podem, quem sabe, pintar nessa seleção brasileira. Tem o Ramires também, né? O Ramires, ele tá bem, tá jogando bem. Teve aquela polêmica toda depois da convocação. O José Maria Marim citou que ele ficaria de fora, mas ele aos poucos está voltando, já foi chamado, né? O Filipão já está olhando também com outros olhos para o volante. Acredito que para eles, esses jogadores podem surgir uma boa chance. Na tua opinião, então, os medalhões não vão ter vez nessa Copa do Mundo? Ronaldinho e Kaká? Ronaldinho e Kaká. E eu acho que o Ronaldinho ele tá fora. Só se por uma exibição magnífica no Mundial, se ele conseguir chegar em condições que ele fizer contra o Bayern de Munique. Mas aí eu lembro do Romário em 2002. Em 2002 o Romário ele estava também comendo a bola, digamos assim. O Filipão ele persistiu pro protesto da torcida, tudo, e disse ele não vai para a Copa, e não foi, mas a seleção brasileira ganhou. E o Kaká ele tá começando a se recuperar agora, então acho que fica um pouquinho difícil para ele se recuperar a tempo do Mundial. Com produção de Gabriel Frias e Wellington Lopes, o show de bola chega ao fim. Muito obrigado ao nosso convidado Renato Barros e a todos os ouvintes. Uma boa noite e até a próxima. O show de bola fica por aqui.